Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 64 da NBR 6122 de 2019. Estamos nessa aula finalizando o capítulo 8, Fundações Profundas, caminhando para a próxima aula onde falaremos do desempenho das fundações. Foram diversas aulas no capítulo 8, mas espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento profissional. Vamos para mais essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 64 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, trabalho com a área de projetos de fundações e contenções, área estrutural. Nosso objetivo, todo mundo que tem nos acompanhado aqui, o nosso objetivo é falar da NBR 6122, projeto e execução de fundações. Estamos hoje na parte 19 do capítulo 8, Fundações Profundas. E a nossa ideia é realmente passar detalhadamente nessa análise da NBR 6122. Estamos hoje finalizando o capítulo 8. Hoje é a última aula, até que enfim, né, pessoal? 19 aulas só desse capítulo, mas é um capítulo denso, um capítulo que nos permitiu ter informações muito importantes, principalmente no que tange a dimensionamento, tanto geotécnico como estrutural, de estacas, né, de fundações profundas, que também inclui os tubulões, né? Passamos por várias partes da norma, fez a gente pensar, criticar, e hoje nós vamos encerrar essa parte do capítulo 8 com alguns novos aprendizados, fixando outros que nós passamos por eles, mas a ideia realmente, a nossa ideia aqui realmente é a gente fortalecer nosso conhecimento, nossa teoria, nosso conhecimento teórico sobre o que a norma nos exige, para que na prática a gente seja forte na hora de resolver problemas e principalmente na hora de evitar esses problemas. Então a gente precisa aprofundar, conhecer, buscar tudo aquilo que nos mostra os caminhos que nos dê aquela segurança na hora da gente tomar as nossas decisões. Você que está começando, você que está estagiando, você que está iniciando a sua carreira, até aquele mais experiente que busca um conteúdo mais específico sobre essa área de fundações, é o que a gente busca aqui e a gente tem buscado cada dia mais evoluir com esses ensinamentos, com esses propósitos aqui da NBR. Recapitulando um pouquinho a última aula, a gente falou lá de estacas pré-moldadas de concreto, a gente alertou esse limite nas estacas pré-moldadas de concreto que o item 865 fala, dentro do item de dimensionamento estrutural, dentro daquele pacote onde nós, como engenheiro de fundações, precisamos estar envolvidos, que é a geotecnia, que é a estrutura, conhecimento de uma área quanto da outra. Então, nas estacas de concreto pré-moldadas ou pré-fabricadas, o dimensionamento estrutural dessa estaca deve seguir as normas que tratam deste assunto, né? Norma de concreto armado, 6118, norma de concreto pré-fabricado, pré-moldado, 9062, norma de estacas pré-moldadas, 16258, limitando a 40 MPa. Então, essas três normas, gente, são normas que compõem este assunto. Eu preciso me envolver, eu preciso conhecer, eu preciso buscar aquilo que dentro dessas normas me dão suficiência técnica, conhecimento técnico para que eu possa aplicar num projeto que seja seguro, que seja execuível de fundações. Então, no caso das estacas pré-moldadas, eu tenho normas de referência que são o projeto de estrutura de concreto, projeto e execução de estrutura de concreto pré-moldado, estacas pré-fabricadas de concreto. Essas normas são importantes e não preciso falar várias vezes que eu preciso consultar a BNT para saber qual que é a versão mais atual daquela norma que eu estou usando. Isso é importante também para que eu esteja atualizado. Igual hoje, nós estamos aqui falando enfaticamente esse ano inteiro aí falando sobre essa NBR 6122 de 2019, que o ano passado foi publicada em setembro, foi publicada essa versão mais atual da NBR 6122, que é o que a gente está tratando aqui agora. Nas duas extremidades da estaca pré-moldada, deve ser feito um reforço de armadura transversal para levar em conta as tensões de encravação. Eu tenho aquela pancada lá na minha estaca, essa pancada na minha estaca deve ser reforçado ali aquelas extremidades
para que eu possa aplicar esse esforço dinâmico. Essas tensões de cravação devem ser absorvidas pela minha peça estrutural e ela deve ter uma armadura transversal suficiente para vencer essas tensões de cravação. Okay? As emendas metálicas, um alerta, né? As próprias emendas metálicas em estacas pré-moldadas de concreto devem obedecer àquela tabela 5 de espessura mínima de sacrifício. Eu preciso ter o conhecimento dos valores mínimos em função do solo que eu atravesso, e essas emendas são metálicas, portanto, elas precisam obedecer essa espessura de compensação de corrosão. É como se eu estimasse para determinado tipo de solo quanto que isso vai corroer e eu já descontasse isso no meu cálculo, na concepção do meu projeto estrutural, da minha peça, né? No caso aqui, a emenda das estruturas, das estacas pré-moldadas em concreto. Tá? O fabricante deve apresentar as curvas de interação de flexo-compressão e flexo-tração do elemento estrutural. Esses catálogos são fornecidos pelos fabricantes e a gente precisa entender que isso não é uma opção, isso é normativo, isso é exigido, ou o DEV aí nos mostra que é uma condição exigida pela norma NBR 6122. Efeito de camada de argila mole, a gente destaca isso pela importância nas questões de drapejamento, né? Nas questões do elemento sair, né? Daquele eixo de cravação dele durante a cravação, porque o solo é muito mole. Isso vai exigir estruturalmente, vamos falar assim, de resistência dos materiais, que as seções tenham propriedades geométricas mínimas exigidas pela norma. Isso reduz o risco de problema, mas não quer dizer que elimina o problema, não. A norma está querendo reduzir o risco ao problema. E a norma nos indica um caminho. Claro que eu não sou bobo, eu vou caminhar naquele aconselhamento, naquele direcionamento da norma, mas eu tenho que pensar melhor para saber qual que é realmente, que aquilo é mínimo. Eu tenho que pensar, no meu caso específico, na situação minha em específico, e adotar dimensões que me deem propriedades geométricas que me reduzam os riscos. Que aqui vem aquele conceito, né, gente? Probabilidade de falha nula, zero, não existe em lugar nenhum, não existe probabilidade de falha nula. Isso é importante, esse conceito de confiabilidade, ele precisa estar aqui na nossa mente para que a gente possa evoluir, né? Para que a gente possa continuar trabalhando com engenharia, porque aquela história da gente colocar o coeficiente de segurança acreditando que ele reproduz todas as nossas incertezas, isso é mentira, né? Então a gente precisa tomar, ele reduz a probabilidade de falha, mas não zera a minha probabilidade de falha. Isso é importante. Por isso que eu tenho que me cercar de todos os lados com questões que me garantam que eu estou reduzindo o meu risco. Tá, vamos lá. 8651, efeito de camada de argila mole, né? É o que fala a NBR 6122. No caso de ocorrência de camada de argila mole, devem ser utilizadas estacas com características estruturais mínimas em função dos comprimentos cravados. Eu estou falando de característica estrutural, eu estou dentro do item de dimensionamento estrutural. Então, eu tenho características estruturais mínimas para uma estaca dentro de uma argila mole. Então, isso é um alerta da norma, né? Consideradas a espessura da camada de argila mole, eu vou considerar essa camada, evidentemente, se eu tenho 1 metro, ou se eu tenho 11, ou se eu tenho 21, se eu tenho 41, é diferente, eu tenho um sistema diferente, né? Eu tenho um ambiente diferente a ser analisado, tratado e pensado, né? Então, eu tenho o processo de cravação é importante, se é vibração, se é cravação, o processo de cravação, como ele é feito, a inércia do elemento, o número de emendas que o meu elemento tem, deixando ele menos ou mais rígido, né? A linearidade do eixo dessa cravação, a inclinação disso, né? E os momentos de segunda ordem, obedecendo ao quê? Aí a norma vem nos falar aqui, ó, menor momento resistente de sua seção transversal. O menor momento resistente da seção transversal de uma estaca cravada em camada de argila mole, esse W mínimo precisa necessariamente ser maior ou igual a 930 centímetros cúbicos.
Estacas com comprimentos entre 20 e 30, vocês vão perceber, entre 20 e 30, ele exige o meu raio de giração maior ou igual a 5,4 centímetros. Acima de 30, 6,4 centímetros. Essas são informações geométricas, são propriedades geométricas mínimas para situações específicas. No caso da argila mole, eu preciso analisar com mais critério e cuidado não somente a parte geotécnica, mas também estrutural, mas também essa interação solo-estrutura que pode me gerar problemas na execução, na determinação, então, de propriedades do meu projeto, visando essa redução de problemas no futuro. Então, os menores momentos resistentes para seções transversais das estacas, citadas acima, né, citadas aqui nesse slide, né, pretendem reduzir a possibilidade de ocorrência de instabilidade dinâmica direcional, ou seja, o drapejamento, durante o quê? A cravação dessas estacas. Através de quê? De uma camada de argila mole, que é o problema que a gente está visualizando aqui na norma. Então, isso é importante. Eu garanto algumas propriedades mínimas que indicam para mim o quê? Uma possibilidade, uma pretensão de redução dessa possibilidade de ocorrência dessa instabilidade. Então, essa é uma importante informação, às vezes deixada de lado, que eu preciso garantir, né? Mesmo com pequenas cargas num solo desse, eu tenho que garantir esse tipo de elemento, esse tipo de informação, esse tipo de propriedade geométrica mínima é uma exigência da norma, né? As estacas de concreto pré-moldado, o dimensionamento estrutural agora, falando aqui, né, pessoal? Nós estamos aqui já no item 866. São as estacas de reação, né? Essas estacas de reação usadas, né? A mega ou a prensada, né? Usadas para reforço, elas podem ser de concreto, podem ser de estaca de perfil metálico. Então, mas temos alguns alertas, né, no dimensionamento estrutural aqui também. Deve ser dimensionada segundo as normas específicas de concreto armado e concreto pré-moldado, 6118 e 9062, limitando, neste caso, lembra que a estaca pré-moldada limitava a 40 MPa. Mas, nesse caso, eu tenho um limite menor, 25 MPa. Cuidado com isso aí, tá, pessoal? As estacas metálicas devem seguir a 8800 com essa característica mínima de resistência, característica mínima do aço à compressão, o FYK tem que ser maior que 200 MPa. O dimensionamento estrutural deve ser feito considerando a máxima carga de cravação prevista e um coeficiente de ponderação de γF de 1,2. Então, são informações que eu preciso levar em consideração no meu dimensionamento estrutural. Estamos fazendo essa reconfiguração na nossa mente do que a gente viu na aula passada. As estacas metálicas devem ser dimensionadas pela 8800, porque perfis metálicos são dimensionados estruturalmente por essa norma. Os condicionantes, o que eu preciso levar em consideração num cálculo estrutural, no dimensionamento estrutural de um perfil metálico, são apresentados na 8800. Mas com um detalhe a mais, com plus, eu preciso considerar a seção reduzida devido à minha estimativa de corrosão da estaca. Eu considero uma seção reduzida desta corrosão, dessa espessura de sacrifício, né? Então, eu preciso ter isso em mente. Estacas metálicas, 867. No caso de ocorrência de camada de argila mole, né, lembra que nós falamos lá da história da estaca pré-moldada. Deve-se levar em conta o comprimento cravado e a inércia da peça metálica a fim de reduzir a possibilidade que ocorra o mesmo drapejamento. Então, eu preciso ter um cuidado, tal como eu tive na estaca pré-moldada, também com a estaca metálica, né? As estacas de aço que estiverem total ou permanentemente enterradas, né? Total e permanentemente enterradas, né? Não é ou não, né? Ou seja, se eu tenho uma estaca que não tem contato com o ar, que ela está permanentemente enterrada, independente se eu tenho variação de nível d'água ou não, se eu tenho nível d'água ou não, dispensa um tratamento especial. Então, a norma pega pesado.
desde que eu leve em consideração a tabela 5, que é a espessura de sacrifício, que é uma espessura de compensação da corrosão. Então, se eu levo isso em consideração, eu posso dispensar tratamento especial se a minha estaca metálica está totalmente e permanentemente enterrada. Isso é uma informação importante para nós. Nas estacas em que a parte superior fica desenterrada, é obrigatório uma proteção, com camisa de concreto ou outro recurso de proteção do aço. Né? Ou então eu aumento a espessura de sacrifício definida em projeto. Então eu tenho essas alternativas. Em camisa com concreto, ou recurso de proteção do aço, eu uso algum recurso, algum produto, ou eu aumento a espessura de sacrifício do projeto. O que é importante para nós é garantir que isso seja eficaz. É termos essa garantia, termos essa segurança de que esse recurso de proteção do aço, ou que o tanto que eu estou aumentando na espessura de sacrifício, seja eficaz para resolver o meu problema. Né? Então, as emendas das estacas de aço, realizadas por meio de talas soldadas ou parafusadas, devem também resistir às solicitações que possam ocorrer durante o manuseio, cravação e trabalho do componente estrutural. O que está falando para a gente aqui, gente? A emenda também deve ser dimensionada para todos os esforços e todas as situações de trabalho. Então, eu preciso tomar esse cuidado necessário, que não é somente o esforço do meu mapa de cargas, não é só o esforço que chega na estaca, mas também os esforços a que ela está submetida durante, por exemplo, a cravação, o manuseio, o trabalho desse componente. Né? Então, eu tenho que tomar esses cuidados e nas minhas hipóteses e verificações que eu faço no meu projeto, eu preciso levar isso em consideração. As emendas também, obviamente, tal como o perfil metálico está em contato com o solo, devem obedecer às espessuras de sacrifício mínima. Né? Essa espessura de compensação de corrosão também devem ser consideradas para as emendas. Né? E indo agora para o momento final do nosso capítulo, indo para o encerramento desse capítulo 8, a gente está aí no item 8671, que são as peças novas. Né? Peças novas devem ser dimensionadas de acordo com a BNT 8800. Né? Peças reutilizadas. Então, as novas eu preciso. Deve ser verificada a seção real mínima da peça. Eu preciso, se eu estou querendo reutilizar uma peça, eu preciso primeiro fazer um levantamento e ver qual é essa seção real da peça hoje, real, verdadeira, ali no campo. Eu preciso, é necessário que eu verifique essa seção real mínima da peça. A redução da área da seção transversal, olha que interessante. Em qualquer ponto da estaca deve ser de, no máximo, 20% do valor nominal da peça nova. Então, o que está me falando? Ela não pode ter corroído mais do que esses 20%. Se corroeu mais do que os 20%, eu vou descartar essa peça, eu não posso reutilizar ela. Em outras palavras, é isso. A redução da área da seção transversal em qualquer ponto da estaca deve ser de, no máximo, 20% do valor nominal da peça nova. Importante. Podemos reutilizar peças metálicas para nossas fundações? Sim, desde que a redução da área da seção transversal em qualquer ponto da estaca não ultrapasse esse máximo de 20% do valor nominal da peça nova. Isso é importante. A carga admissível ou força resistente de cálculo deve ser fixada após análise dos aspectos geotécnicos de transferência de carga para o solo. Vê aqui o link sempre acontecendo, então não fica vidrado só no estrutural. Eu tenho que fixar essa carga admissível após uma comparação com a carga geotécnica de transferência. Isso é importante. Em outras palavras, gente, a minha estaca estruturalmente pode aguentar 100 toneladas, mas geotecnicamente só 20. Então, aí vem o alerta. O que está acontecendo se eu pego uma estaca que suporta 100 usando num perfil que geotecnicamente suporta 20 toneladas? Olha a distância do 100 para o 20. Eu tenho um material que aguenta muito mais num lugar onde o solo aguenta muito menos. Então, eu preciso tomar esses cuidados, até economicamente, né, se a minha escolha está sendo correta. Mas como a gente está falando aqui da questão da reutilização, eu preciso entender aonde estou reutilizando. Por quê? Aqui no caso específico da reutilização,
Eu posso ter usado ela para uma determinada característica de solo, que ela suportava geotecnicamente uma certa carga, mas na hora que eu for transferir para um novo local onde eu vou reutilizá-la, ela pode ser menos resistente ou mais resistente. Eu preciso geotecnicamente analisar ali, né? Peças reutilizadas, olha que legal. A norma trata esse assunto, gente. Ela já teve esse problema, já conhecemos esse problema no meio técnico. Nós já sabemos que existe uma falha de comunicação aí. Mas a norma, ela trata desse assunto. Então, não é tratado naturalmente tal como uma peça nova. Então, eu tenho algumas características específicas que, mesmo no dimensionamento estrutural, eu preciso levar em consideração. Olha só que legal. Para a verificação de segurança pelo método dos valores admissíveis, deve-se utilizar o quê? Um fator de segurança, quando eu tenho só esforços axiais, de 3,3. Então, na análise de uma peça reutilizada com esforços exclusivamente axiais, o fator de segurança global é de quanto? 3,3. E quando eu tenho flexo-compressão e flexo-tração, o fator de segurança global é 2,8. Então, eu tenho aqui claramente valores de fator de segurança diferenciados para esse caso em específico. 3,3 somente esforços axiais e 2,8 quando a flexo-compressão e flexo-tração estão acontecendo. Para a verificação de segurança pelo método de cálculo, né, de valores de cálculo, a gente utiliza lá nos nossos γS, né, quando é exclusivamente axial, eu tenho um γS de 2,35, pessoal, e um γF de 1,4. É igual ao γF de 1,4 quando eu tenho flexo, compressão e flexo, tração, mas aí já o γS pode ser de 2. Mas já são valores acima do convencional de cálculo. Esse é um cuidado, porque às vezes a gente pode cair no erro, né, de utilizar γS, γF e fator de segurança global do slide anterior com valores específicos de cálculos normais do dia a dia, como se eu estivesse pegando um perfil novo. E aqui tem realmente uma diferenciação, tá bom? Estacas de madeira. A gente fica meio assustado, fala estacas de madeira, né? Mas a gente precisa tecer comentários sobre isso. Por quê? Pelo menos o conhecimento precisa ser travado nesse assunto como alternativa a se fazer fundação em qualquer lugar do planeta e também como alternativa de eu entender o que eu posso vir a reforçar em algum momento, algum bloco sobre estaca de madeira, estaca existente, né? Eu preciso entender isso bem. E quando eu falo que eu vou entender a madeira, eu preciso entender a estrutura em madeira. E a estrutura em madeira, eu tenho literalmente as normas que regem este assunto, né? Então, aqui, ó, o que a norma 6122 fala? As estacas de madeira têm sua carga estrutural admissível calculada. Beleza. Sempre em função de quem? Da seção transversal mínima, adotando-se tensão compatível com o tipo e a qualidade da madeira, segundo a NBR 7190. Basicamente é isso. Eu tenho tipos de madeiras diferentes, que eu tenho tensões compatíveis com aquele tipo e a qualidade da madeira, e eu tenho a seção transversal que impacta diretamente nessa carga estrutural admissível que vai ser calculada. Essa norma 7190 é projeto de estruturas de madeira, né? Que a gente está falando. A norma, gente, nos deu esse item 869 aqui, que outros tipos de estacas, né? Outros tipos de estacas, que é esse item. A norma nos dá a liberdade de criar. Eu posso ter um novo tipo de estaca saindo no mercado, posso ter uma ideia nova, uma solução nova, né? Então, olha só, essa norma apresenta nos anexos B a Q os procedimentos de projeto. Nós vamos mergulhar nesses anexos após o capítulo 9 e 10. Nós vamos mergulhar nesses anexos, item a item, parágrafo a parágrafo. Lá do B até o Q, os procedimentos de projeto e de execução dos tipos correntes de estacas disponíveis no mercado. Então, eu tenho os tipos disponíveis de estaca do mercado e nós vamos olhar isso lá e tem lá todo o procedimento de projeto e de execução lá nos anexos B a Q. Esse é um alerta. Porém, outros tipos de estacas podem ser empregados
desde que sejam projetadas e executadas respeitando as diretrizes e conceitos expressos nesta norma, acrescidos dos requisitos a seguir indicados. Então, eu posso usar outros tipos de estaca que não estão previstos na norma, posso usar e projetar, desde que eu tenha a mesma linha de raciocínio. Eu tenho que ter uma linha de raciocínio que estou seguindo conforme umas diretrizes e conceitos. Nos projetos de fundações elaborados com estacas que tenham características diferentes daquelas mostradas nos anexos dessa norma BAQ, que nós vamos ver, e visando atestar as cargas admissíveis, obrigatoriedade, devem ser feitas pelo menos 3 provas de carga estáticas. Parei e te alertei. Vou verificar anexo BAQ. Surge uma estaca diferente daquelas, eu obrigatoriamente preciso fazer 3 provas de carga estáticas a partir de projeto específico e executada antes do início da obra, obedecendo ao item que nós vamos ver na próxima aula, que é o item 9221, que é a quantidade de provas de carga, com as seguintes ressalvas. Então, eu tenho que fazer no mínimo 3 se essa estaca não está entre o B e o OK. Isso eu tenho que guardar na minha cabeça, né? E eu tenho que obedecer o quê? As seguintes ressalvas, no caso de outros tipos de estacas que não estão apresentadas nos anexos B a Q, ok? Primeiro, apresentação de procedimento executivo detalhado da estaca de acordo com os demais anexos dessa norma. O que eu tenho que olhar como modelo? Anexos B a Q. Como que esses anexos? Vocês vão ver lá, tem passo a passo de como executar. Eu tenho que fazer um procedimento passo a passo nos alertas, nas especificações, nos cuidados, tudo que eu tenho que fazer para executar aquela estaca, eu tenho que registrar neste procedimento executivo detalhado, ok? Isso é obrigatório. Devem ser executadas provas de carga estáticas no dobro das quantidades estabelecidas na coluna B da tabela 6, respeitando o mínimo de 3. Essa coluna B, essa tabela 6, nós vamos mostrar ela, mas o que ela fala lá? Ela tem um mínimo de ensaios em função da quantidade de estacas que eu tenho na minha obra. O que a norma alerta aqui? Além do anterior, que falou que é no mínimo 3, ela alerta o seguinte, tem a tabela lá. Aí eu fiz as continhas que nós vamos aprender e chego à conclusão que eu tenho que fazer 6 ensaios de prova de estaca, prova de carga estática. 6. Se essa estaca não está lá registrada, essa estaca nova, é outro tipo de estaca, eu tenho que fazer o dobro, eu tenho que fazer no mínimo 12. No mínimo 12. Então, tudo que está me indicando é o dobro em função de ser uma estaca que não está prevista em norma, no mínimo com 3 estáticas. Lembra que é estática, ok? Ok? Essa é a tabela 6. A tabela 6 nós vamos aprender ela melhor, mas eu quero que você veja aqui essa coluna B que ela está falando da tabela 6. Pré-moldada, né? Número total de estacas da obra a partir do qual serão obrigatórias provas de carga. Tá vendo? 100, 100, 100, 100, tarará, tarará. Então, o que acontece? Eu pego esse número de estacas da minha obra, divido por esse número e arredondo, né, para o número de cargas estáticas que eu necessito. O que ele está me falando é o seguinte, esse número tem que ser dobrado no caso de outras estacas, né? Nós vamos aprender essa tabela direitinho na próxima aula e eu vou lembrar vocês desse alerta, tá? A carga máxima de ensaio será sempre de 2 vezes a carga admissível. Nesse caso, não se permite outro valor. Sempre necessariamente 2 vezes a admissível. São aceitos outros ensaios, ou, por exemplo, ensaio de carregamento dinâmico, teste bidirecional, né? Célula bidirecional, com complemento ao mínimo recomendado na linha B. Então, olha só. Eu posso fazer mais ensaio? Posso, desde que eu faça o mínimo que está aqui na B. Mínimo dobro da tabela. Eu posso fazer outros, não tem problema nenhum, desde que eu faça o mínimo aqui. Né? Então, o mínimo é isso. Né? São aceitos outros, desde que seja em complemento. Ok? Na próxima aula, nesta aula finalizamos o capítulo 8. Acabou. Acabou, terminou Fundações Profundas. Em partes dos anexos nós vamos voltar nesse assunto, mas acabou o capítulo 8, que é Fundações Profundas. Vamos para a próxima aula sobre o desempenho das fundações, que é essa questão dos ensaios, dessas tabelas,
quando, quantos ensaios eu sou obrigado a fazer por obra, o que eu devo verificar, como que eu determino essas coisas e outros assuntos importantes, né? Espero que vocês estejam gostando, espero que você deixe seu like, inscreva-se no canal, contribui com perguntas, as discussões técnicas, compartilhe a informação, divulgue o canal e vamos caminhando. Espero que na próxima aula vocês, para começarmos o capítulo 9. Um abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, terminamos a aula de número 64, encerramos o capítulo 8, Fundações Profundas. Ufa, hein? Foram muitas aulas, né? Espero contar com a sua participação, com sua divulgação, com sua presença na próxima aula, onde iniciaremos o capítulo 9. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, um forte abraço e até a próxima aula.